Vamos para a questão número 3, que diz assim: uma pirâmide cuja base é um quadrado de lado 2A. Veja, nós temos uma pirâmide cuja base é um quadrado. Cada lado do quadrado vale 2A. Foi o que o exercício passou para a gente. Tem o mesmo volume, informação importante, hein? A pirâmide e o prisma têm o mesmo volume. E sobre o prisma, a base é um quadrado de lado A. Então, a base do prisma é menor, pois a base do prisma é um quadrado de lado A, enquanto a base da pirâmide é um quadrado de lado 2A. A razão entre as alturas da pirâmide e do prisma nessa ordem é... Então, vamos ver. A questão número 3 é uma questão da Mackenzie, uma universidade famosa em São Paulo, que diz que nós temos uma pirâmide e um prisma. Sobre a pirâmide, eu vou colocar as informações à minha esquerda e sobre o prisma à minha direita, tá bom? Então vamos lá. Uma pirâmide cuja base é um quadrado, então vou fazer aqui. A base da pirâmide é um quadrado, então a pirâmide será uma pirâmide quadrangular. Ele disse que a base é um quadrado de lado 2A. Sabemos que o quadrado tem todos os lados iguais, tá ok? E aí ele disse que a pirâmide e o prisma têm o mesmo volume. Então eu vou escrever aqui que o volume da pirâmide é igual ao volume do prisma. Beleza? Vou anotando tudo, hein? Ele fala que sobre o prisma, nós temos uma base que é quadrada, só que de lado A. Então o prisma, ele tem uma base quadrada também, só que menorzinha, hein? Ele disse que a base da pirâmide é um quadrado de lado A. Tá ok? Ele pergunta qual é a razão, qual é a divisão entre as alturas da pirâmide e do prisma. Então, eu preciso calcular o que na questão da universidade? A divisão entre a altura da pirâmide e a altura do prisma. Ele fala para você calcular a altura da pirâmide e dividir pela altura do prisma. É o que o vestibular pede, a razão é a divisão entre as alturas. Em primeiro lugar, se o exercício te fala sobre base, você já pensa logo, o volume da pirâmide é a área da base vezes a altura dividido por 3. O volume do prisma é a área da base vezes a altura. Então, de qualquer forma, se ele te dá a base, ele já está falando para você de uma maneira assim disfarçada para você calcular a área da base. Então, eu vou escrever aqui que a área da base, primeiro da pirâmide, será 2A vezes 2A, ou seja, 2A ao quadrado. Lembre-se que a base é quadrada e o lado vezes lado, lado ao quadrado, é a fórmula para calcular a área do quadrado. 2 ao quadrado, 4, e A elevado a 2 é A ao quadrado. Pirâmide, já tem a área da base. Agora vamos para o prisma. Ele deu a base do prisma, é um quadrado também, só que menorzinho, de lado A. Então, vou escrever que a área da base, estou pensando no prisma, hein? A vezes A ao quadrado. Então, já tenho a área da base, da pirâmide e do prisma. Ele falou que os volumes são iguais. Então, vou escrever que o volume da pirâmide é igual ao volume do prisma. Como calcular o volume da pirâmide? É a área da base vezes a altura dividido por 3. E o volume do prisma é só a área da base vezes a altura. Detalhe importante. Área da base da pirâmide. Eu vou lá nas informações da pirâmide e lembrar que a área da base é 4A ao quadrado. Então, substitua 4A ao quadrado vezes a altura da pirâmide. O exercício não dá nenhuma informação.
Então, eu vou chamar de H1 para diferenciar da altura do prisma, que também ele não deu, sobre 3. A área da base do prisma. A área da base do prisma, veja, que é A ao quadrado. Então, substitua. Vezes a altura do prisma, que eu não tenho, eu vou chamar de H2, para diferenciar da altura da pirâmide, tudo bem? Eu tenho o mesmo valor multiplicando no primeiro membro e no segundo membro, para facilitar minha vida, sempre que eu tiver o mesmo fator, o mesmo valor multiplicando nos dois membros, você já simplifica A ao quadrado de um lado, A ao quadrado do outro. Tudo bem? Então, sobra H1, que é a altura da pirâmide, sobre 3, vezes 4. Aqui está o 4. E, no segundo membro, sobra H2, que é a altura do prisma. Aqui não há denominador, eu lembro que o denominador é 1. Sempre que houver um sinal de igual separando duas frações, é uma proporção. Podemos fazer a multiplicação. 4H1 vezes 1 é o próprio H1. 4H1. E 3 vezes H2 é o próprio 3H2. O que o exercício está pedindo? Ele está pedindo a divisão entre a altura da pirâmide, que é o H1, dividido por H2, que é a altura do prisma. Olha a jogada que eu vou fazer. Esse 4 que está multiplicando vai descer dividindo, tudo bem? E esse H2 que está multiplicando no segundo membro vai descer dividindo o primeiro. Para que isso? Para conseguir a altura da pirâmide H1 sobre a altura do prisma H2. Então, eu tenho 3, o 4 que está multiplicando descerá dividindo. Faço essa jogadinha para chegar aonde a universidade quer. A altura da pirâmide, que eu chamei de H1, dividido pela altura do prisma, que eu chamei de H2. Tudo bem? Terminamos a questão número 3. Então, corrija a questão. Acompanhe sempre e corrija. Obrigado. Vamos para a próxima. Questão número 4. Vamos para a 4. Calcule o volume da pirâmide reta de 15 metros de altura. O que significa pirâmide reta? É a pirâmide que você conhece, tipo a pirâmide do Egito. Vocês pegam um segmento que vai do vértice até a base. Saindo do vértice até a base, você vai chegar ao centro da base, exatamente ao centro. Então, essa é a pirâmide reta. Detalhe que você vai perceber que a altura vai fazer um ângulo de 90 graus com o plano. Então, continuando. Cuja base é um triângulo de lados 3, 4 e 5. Essa pirâmide é uma pirâmide triangular. Quer dizer que a base é um triângulo. E ele disse que a base é um triângulo retângulo, hein? As dimensões 3, 4 e 5. Dado S, que significa superfície, significa área, é igual a raiz quadrada de P, que multiplica P menos A, que multiplica P menos B, que multiplica P menos C. Em que P, ele explica, é semiperímetro do triângulo. E os valores A, B e C, você tem que saber que são os lados do triângulo retângulo. Então, o exercício pede para você calcular o volume da pirâmide. Vamos para a questão 4. Para começar a questão número 4, eu lembro que o exercício disse que a altura da pirâmide é 15 metros. Prontinho. E ele disse que essa pirâmide tem uma base que é um triângulo retângulo. Vou fazer um triângulo retângulo aqui para representar a base.
E ele disse que as medidas da base são 5 metros, 4 metros e 3 metros. Lembrando que a hipotenusa é sempre o maior lado, tá? O exercício disse que você deve calcular o volume da pirâmide, sendo dado a fórmula que é chamada fórmula de Heron, que é S de superfície, é a raiz de semiperímetro, que multiplica semiperímetro menos o lado A, vezes semiperímetro menos o lado B, vezes o semiperímetro menos o lado C. Ah, mas que fórmula é essa? Essa fórmula, ela serve para você calcular sempre a área de triângulos que você não tem a altura. Você só tem os lados. Veja que eu tenho os lados. 3, 4 e 5, porém não tenho a altura. Essa fórmula me permite calcular a área sem a altura do triângulo, só com os lados. Fórmula de Heron. Em primeiro lugar, o P significa semiperímetro. Então, eu vou vir aqui no meu rascunho e calcular semiperímetro, que é o P. É a soma dos lados dividido por 2. 3 mais 4 mais 5, dividido por 2. Então, nós temos 3 mais 4 dá 7, 7 mais 5 dá 12, dividido por 2 dá 6 centímetros. Esse é o semiperímetro do nosso triângulo. É só somar os 3 lados e dividir por 2. Agora usa a fórmula de Heron. Área da base é a área do triângulo retângulo. Vamos lá. Você vai fazer, de acordo com a fórmula dada no exercício, o semiperímetro eu achei é 6, que multiplica semiperímetro 6 menos o lado A, eu vou considerar o lado A valendo 5, vezes semiperímetro, que é 6, menos o lado B, eu vou considerar que seja 4, vezes semiperímetro, que é 6, menos o lado C, que eu vou considerar como sendo 3. Mas se você quiser inverter a ordem A, B, C, 3, 4, 5, não tem problema nenhum. É produto, é multiplicação, não altera a ordem, tá bom? Então vai ficar, a ordem dos fatores não altera o produto. Vai ficar 6 vezes 6 menos 5 dá 1, 6 menos 4 dá 2, e 6 menos 3 dá 3. Então, nós temos que a área é raiz de 6 vezes 1, 6. 2 vezes 3, 6. 6 vezes 6, 36. A área do triângulo retângulo, que é a base da pirâmide, será 6. Como as unidades de medida estão em metro, significa que a área será metros quadrados. Esse cálculo eu fiz porque o exercício deu a fórmula de Heron, mas para calcular a área de um triângulo retângulo, eu não precisaria saber essa fórmula. Eu não precisaria nem de ter a informação dessa fórmula. Sempre que você quiser, de maneira rápida, calcular a área de um triângulo retângulo, é só você multiplicar os dois catetos, eu não falei nada sobre a hipotenusa. Multiplique os dois catetos e divida por 2. 3 vezes 4 dá 12. 12 dividido por 2 dá 6. Então, a área desse triângulo retângulo é 6. Igual eu achei aqui, tá vendo? Agora, vamos para o que ele pede. Ele pede para calcular o volume dessa pirâmide triangular. O volume da pirâmide sempre é a área da base vezes a altura dividido por 3. A área da base deu 6, acabamos de calcular. A altura da pirâmide é 15, ele nos deu, dividido por 3. Então, nós teremos, eu vou simplificar 6 por 3. 6 dividido por 3 dá 2,
vezes 15, 30. Como as medidas foram dadas em metro, significa que o volume será metros cúbicos. Lembre-se que a área já é ao quadrado, metros quadrados, vezes a altura, aí você terá o volume metros cúbicos. Corrigimos a questão número 4. Vamos para a questão número 5. Uma pirâmide de base quadrada possui altura medindo